Jamais vou esquecer aquela noite de março. Sabe quando você tem aquele pressentimento ruim, como se alguma coisa não estivesse certa? Então, foi exatamente assim. Era mais um dia normal de trabalho e faculdade, daqueles bem puxados. Faço engenharia e trabalho como estagiário numa empresa aqui no centro de Nova Friburgo. Nesse dia, tive que ficar até mais tarde no estágio, porque tinha um projeto importante para entregar. E depois ainda tive que ir para a faculdade. Aí depois, já era quase 11 da noite quando eu estava voltando para casa. Todo mundo que mora em cidade pequena sabe como é cidade do interior tarde da noite, ainda mais numa terça-feira, um deserto só. As ruas todas escuras, mal iluminadas e aquele vento gelado típico da serra. Moro sozinho faz uns 8 meses, num apartamento simples, desses prédios mais antigos. E olha, até aquele dia eu nunca tinha sentido medo de morar sozinho, mas agora é diferente. Cheguei em casa exausto, daquele jeito que a gente só quer tomar um banho e cair na cama. O prédio estava num silêncio absoluto, como sempre. Abri a porta do meu apartamento, joguei a mochila no sofá e fui direto para o banheiro. Tomei um banho rápido, coloquei uma roupa confortável e me joguei na cama para ver um pouco de celular antes de dormir, coisa que sempre faço para relaxar. Tava tudo normal, até que comecei a ouvir uns barulhos estranhos. No começo pensei que era rato. Sabe como é prédio antigo, né? Sempre tem esses bichinhos passeando por aí. Mas aí o barulho começou a ficar diferente. Parecia mais... Como posso explicar? Parecia mais pesado, como se fosse alguma coisa se mexendo embaixo da minha cama. Meu coração começou a acelerar. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa errada? Então, foi aí que resolvi checar. Peguei o celular e liguei a lanterna, tentando me convencer que não era nada demais. Mas minha mão estava tremendo tanto que quase deixei o aparelho cair. Sabe quando seu corpo todo está te avisando que tem alguma coisa errada? Então, eu estava suando frio. E meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Fui chegando perto da beirada da cama bem devagar, me abaixei um pouquinho e apontei a luz para baixo da cama. Foi aí que eu vi... Meu Deus, até hoje, quando lembro disso, meu corpo gela todo. Era o meu vizinho do mesmo andar. Aquele que mora 2 portas depois da minha, deitado embaixo da minha cama, me olhando com uns olhos arregalados que pareciam que iam saltar do rosto. Na hora, eu dei um pulo para trás e quase caí. Minhas pernas ficaram bambas, sabe? E para piorar ainda mais a situação, ele começou a sair debaixo da cama bem devagar, se arrastando igual uma cobra. Eu estava paralisado, não conseguia nem gritar, era como se meu corpo tivesse congelado. Ele levantou todo desajeitado e começou a falar umas coisas sem sentido, tipo, me desculpa, eu só queria ficar mais perto de você. Eu precisava dessa proximidade espiritual. Imagina só, o cara que você só conhece de cumprimentar no corredor. Aquele que sempre pareceu tão na dele, quietinho, estar escondido embaixo da sua cama. Nessa hora, meu corpo finalmente respondeu e eu saí correndo que nem um louco, nem peguei nada. Só o celular mesmo que estava na minha mão. Desci as escadas correndo, nem pensei em pegar o elevador. Vai que ele tentasse me seguir, né? Nessa hora, eu já estava completamente apavorado. Meu corpo todo tremia e eu mal conseguia respirar direito. Sabe quando parece que o ar não entra? Então estava desse jeito. Saí do prédio feito um maluco e fui direto para a padaria 24 horas ali perto da Praça Getúlio Vargas. Era o único lugar que eu conhecia que ficava aberto a noite toda e sempre tem gente lá, sabe? Entrei na padaria todo ofegante. Me joguei numa cadeira perto do caixa, onde tinha mais movimento. A moça do caixa até perguntou se eu estava passando mal. E olha, eu nem conseguia responder direito, só pedi uma água. Foi aí que meu celular começou a vibrar. Quando olhei, tinha um monte de mensagens chegando, tudo dele. Meu Deus do céu, ele tinha conseguido meu número, sabe-se lá como. Nas mensagens, ele ficava pedindo desculpa, dizendo que não queria me assustar,
que já fazia alguns meses que ele estava fazendo isso. Alguns meses? Quer dizer que enquanto eu dormia tinha um maluco embaixo da minha cama? Aí ele começou a explicar que sempre que me via no corredor, sentia uma energia especial e que precisava ficar perto de mim, que algumas noites por semana ele entrava no meu apartamento. Até hoje não sei como, e ficava lá embaixo da cama. Cada mensagem que chegava era pior que a outra. Meu corpo todo gelado, minhas mãos tremendo tanto que eu mal conseguia segurar o copo d'água. Naquela hora, eu não conseguia pensar direito, sabe? Minha cabeça estava a 1000 por hora, tentando entender como isso tudo tinha acontecido bem debaixo do meu nariz. E o pior é que comecei a lembrar de várias coisas estranhas que eu tinha notado nos últimos meses, mas não dei importância. Tipo quando eu achava que tinha deixado alguma coisa num lugar e depois estava em outro, ou aquelas vezes que sentia um cheiro diferente no apartamento quando chegava. Até aquele barulhinho que às vezes eu ouvia de noite e pensava que era o prédio estalando. Será que era ele se mexendo embaixo da minha cama? Só de pensar nisso, meu estômago embrulhava. Sabe quando você sente aquele frio na barriga de nervoso? Então, estava desse jeito. Depois de um tempo ali na padaria, consegui me acalmar um pouquinho e ligar para um amigo meu da faculdade. Expliquei tudo meio aos trancos e barrancos, ainda tremendo muito, e ele disse na hora para eu ir para casa dele. Ainda bem que ele mora ali perto do centro também, dava para ir a pé mesmo. Mas te falo uma coisa, nunca andei tão rápido na minha vida, olhando para trás a cada 2 passos, morrendo de medo de encontrar aquele maluco me seguindo. O tempo todo o meu celular ficava vibrando com mensagem dele, mas eu não tinha coragem de olhar mais nada. Cada barulho na rua me fazia dar um pulo, parecia que meu coração ia explodir de tão rápido que estava batendo. Quando cheguei na casa do meu amigo, ele já estava me esperando na porta do prédio dele. Nossa, nunca senti tanto alívio na minha vida ao ver alguém. Subimos pro apartamento dele e aí que a ficha começou a cair de verdade, sabe? Comecei a tremer tanto que mal conseguia segurar o copo d'água que ele me deu. A gente ficou um tempão conversando, ele tentando me acalmar, e eu ali, ainda sem acreditar que aquilo tudo tinha acontecido mesmo. De vez em quando, eu olhava embaixo da cama dele, meio sem pensar. Acho que isso vai ficar na minha cabeça para sempre. Meu amigo até brincou dizendo que eu podia olhar à vontade, que embaixo da cama dele só tinha meia suja e umas caixas velhas, mas nem assim eu conseguia ficar tranquilo. Acabei dormindo no sofá da sala dele, mas que dormida que nada. Fiquei a noite inteira acordado, pensando em como eu ia resolver essa situação toda. O celular não parava de vibrar com mensagem daquele maluco, tanto que tive que desligar. Cada barulhinho que eu ouvia me dava um susto, cada sombra que passava na janela fazia meu coração disparar. Fiquei ali, olhando para o teto, pensando em quantas noites aquele cara tinha ficado me observando dormir, quantas vezes ele tinha entrado no meu apartamento sem eu saber. Só de lembrar já me dava um frio na espinha. E o pior é que agora eu não conseguia parar de pensar. Será que ele tinha mexido nas minhas coisas? Será que tinha tirado foto minha dormindo? Meu Deus, quanto mais eu pensava, mais apavorado eu ficava. Quando amanheceu, eu estava acabado. Sabe quando você passa a noite toda em claro e parece que foi atropelado? Então, estava desse jeito. Meu amigo me convenceu a ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Afinal de contas, aquele cara tinha invadido minha casa, né? Mas te falo uma coisa. Nunca me senti tão envergonhado na vida. Lá estava eu, tentando explicar para uma policial que tinha um homem adulto escondido embaixo da minha cama. Ela ficava me olhando com uma cara meio estranha, acho que pensando que eu estava inventando história. Mas aí, quando mostrei as mensagens dele no celular, a cara dela mudou na hora. Começou a anotar tudo, pediu os dados dele, endereço do prédio, esse tipo de coisa. E ainda me disse que era bom eu ir num chaveiro trocar todas as fechaduras do apartamento. O mais estranho de tudo é que depois daquela noite, nunca mais vi aquele cara.
Fiquei sabendo pelos outros vizinhos que ele se mudou do prédio no dia seguinte, assim do nada. Levou as coisas dele às pressas e desapareceu. Até hoje não sei direito como ele entrava no meu apartamento, já que a porta nunca estava arrombada. Troquei todas as fechaduras, coloquei mais umas 2 trancas na porta, instalei até câmera. Mas te falo uma coisa, não consegui mais dormir naquele apartamento. Toda noite antes de deitar eu olhava embaixo da cama umas 10 vezes. Acendia todas as luzes, checava todos os cantos. Acabei me mudando 1 mês depois. E até hoje, mesmo morando em outro lugar, a primeira coisa que eu faço quando chego em casa é olhar embaixo da cama. Tem coisa que a gente não esquece nunca, sabe? E quando alguém me pergunta por que eu sempre durmo com a luz do abajur acesa, eu só digo que tenho meus motivos. Nunca pensei que ia contar isso para alguém, mas depois de tanto tempo guardando essa história comigo, acho que chegou a hora de falar. Tudo começou quando eu me mudei para um apartamento antigo no centro histórico de Salvador. Era um prédio lindo, sabe? Daqueles com pé direito alto, sacada de ferro trabalhado e um ar meio europeu. Na época, eu tinha acabado de ser promovida no escritório de advocacia e queria muito morar sozinha. Então, quando vi o anúncio do aluguel por um preço bem abaixo do mercado, nem pensei 2 vezes. Fui fazer a visita numa tarde de janeiro e me apaixonei na hora. O apartamento tinha aquele charme único com piso de taco, janelas grandes e uma vista linda da Baía de Todos os Santos. A corretora estava meio estranha, meio apressada para fechar um negócio, mas eu estava tão empolgada que nem prestei muita atenção. Ela só me avisou que o prédio era tombado pelo patrimônio histórico e que algumas coisas não podiam ser modificadas. Para mim estava ótimo, eu sempre gostei dessa coisa antiga mesmo. Aí então eu fechei o contrato e comecei a me mudar no dia seguinte. Lembro que fiquei impressionada com o silêncio do lugar. Mesmo sendo no centro, parecia que o barulho da rua não entrava ali dentro. Os vizinhos eram na maioria pessoas mais velhas e eu quase não cruzava com ninguém nas escadas ou no elevador. No começo foi tudo tranquilo, sabe? Eu estava super feliz com minha independência, decorando tudo do meu jeito, colocando meus móveis. Mas aí, depois de umas 2 semanas morando lá, comecei a notar umas coisas estranhas. Primeiro foram os barulhos de passos no corredor durante a madrugada. No início, eu pensava que era algum vizinho insone, mas era estranho porque sempre parava na frente da minha porta. Depois começaram as portas. Eu tinha certeza que fechava tudo antes de dormir, mas quando acordava, algumas estavam abertas. E não era só isso. Tinha vezes que eu estava sozinha em casa e ouvia uns sussurros, como se tivesse alguém conversando bem baixinho em outro cômodo. Aí eu ia ver, e não tinha ninguém, claro. O pior é que comecei a sentir uns calafrios do nada, mesmo nos dias mais quentes, principalmente quando passava pelo corredor que levava para os quartos. Era uma sensação horrível, como se alguém tivesse me observando. Teve uma noite que eu estava deitada tentando dormir e comecei a ouvir o som de salto alto batendo no chão de madeira, tipo alguém andando de um lado para o outro na sala. Meu coração disparou na hora. Fiquei paralisada na cama, sem conseguir me mexer. O barulho foi ficando mais próximo, até que parou bem na frente do meu quarto. Eu estava coberta até o pescoço, suando frio, rezando baixinho para aquilo parar. No dia seguinte, eu mal consegui trabalhar direito. Estava exausta e com olheiras enormes. Fiquei pensando se não estava ficando maluca, sabe? Mas aí resolvi perguntar para o porteiro, seu Manuel, que trabalhava ali há mais de 20 anos, se ele sabia de alguma história estranha sobre o prédio. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido. Ele primeiro ficou meio sem jeito, desconversou, mas depois acabou me contando que meu apartamento tinha ficado vazio por muito tempo, porque ninguém conseguia morar lá por mais de uns meses. Segundo ele,
todo mundo que alugava acabava saindo por causa de acontecimentos sem explicação. Fiquei gelada na hora, porque percebi que não era coisa da minha cabeça. Seu Manuel ainda me disse que os moradores mais antigos evitavam falar sobre isso, mas que tinham uma história triste envolvendo uma mulher que morou lá nos anos 20. Nessa hora, meu estômago embrulhou, porque lembrei dos barulhos de salto alto que tinha ouvido. Voltei para o apartamento naquele dia, me sentindo super mal, com uma mistura de medo e raiva por ninguém ter me avisado nada disso antes. Fiquei pensando em todas as coisas estranhas que tinha acontecido e comecei a pesquisar na internet sobre a história do prédio. Acabei descobrindo num site de notícias antigas que em 1924 tinha acontecido um crime ali no meu apartamento. Uma moça chamada Helena tinha sido morta pelo marido depois que ele descobriu que ela planejava fugir com outro homem. Segundo a matéria, ela era conhecida por sempre usar sapatos de salto alto e tinha sido encontrada morta justamente no corredor que dava para os quartos. O mesmo lugar onde eu sempre sentia aqueles calafrios horríveis. O caso tinha sido um escândalo na época, porque o marido era de uma família importante da cidade. Fiquei umas 2 horas lendo tudo que conseguia achar sobre essa história, cada vez mais assustada. Algumas coisas começaram a fazer sentido, tipo o preço baixo do aluguel e o jeito estranho da corretora. Mas aí eu pensei, já tinha investido todo o meu dinheiro na mudança, não podia simplesmente sair dali. Então decidi que ia tentar aguentar. Afinal, se esse espírito, ou seja lá o que fosse, quisesse me machucar, já teria feito isso, né? Mas confesso que passei a dormir com a luz do corredor acesa e comecei a chegar mais cedo em casa para não pegar o prédio muito vazio. Foi então que aconteceu a coisa mais assustadora de todas. Era uma noite de sexta-feira e eu estava em casa sozinha, assistindo televisão na sala. Já passava das 11 horas e o prédio estava naquele silêncio típico. Daí, do nada, comecei a ouvir um choro baixinho vindo do quarto. Não era um choro normal, sabe? Era tipo um lamento mesmo, daqueles que dá um aperto no coração. No começo fiquei paralisada no sofá, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos começaram a suar frio e eu não conseguia me mexer. O choro foi aumentando, aumentando, e junto começou aquele barulho de salto de novo. Aí aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. Todas as luzes do apartamento começaram a piscar, mesmo as que estavam desligadas. Era como se a energia tivesse ficando instável, mas só no meu apartamento, porque dava para ver pela janela que o resto do prédio estava normal. Nessa hora eu comecei a tremer tanto que nem conseguia levantar do sofá. A temperatura caiu de repente, fiquei toda arrepiada. E dava para ver minha própria respiração no ar, como se estivesse fazendo muito frio. Então eu vi. Juro por tudo que é mais sagrado, que vi uma mulher parada no corredor. Ela estava usando um vestido antigo, meio desbotado, e tinha um rosto tão triste que chegava a doer olhar. Seus pés não tocavam o chão, e ela meio que flutuava ali, me olhando fixamente. Comecei a chorar sem conseguir me controlar, querendo gritar, mas sem conseguir fazer nenhum som sair da minha boca. A mulher, que só podia ser Helena, começou a se aproximar de mim, ainda chorando. Cada passo que ela dava, as luzes piscavam mais forte. O ar ficou tão pesado que eu mal conseguia respirar. Quando ela chegou perto do sofá, estendeu a mão na minha direção. Eu estava tremendo tanto que nem sei como não desmaiei ali mesmo. Mas aí, algo ainda mais estranho aconteceu. Ela começou a falar. Não era bem uma fala normal, era mais como se as palavras estivessem aparecendo na minha cabeça. Ela estava tentando me dizer alguma coisa. Eu sentia isso, mas o medo era tanto que eu não conseguia entender direito. Na minha cabeça, eu só conseguia pensar em fugir dali. Mas meu corpo não respondia. Foi quando percebi que as palavras dela na minha mente estavam ficando mais claras. Ela não parecia querer me assustar. Era como se precisasse muito me contar algo. Aos poucos,
Com muito esforço, comecei a entender o que ela queria dizer. Helena tentava me explicar que a história que todo mundo conhecia não era bem verdade. Que ela não tinha traído o marido coisa nenhuma, que na verdade ele era violento e ela só queria escapar. Enquanto ela falava, algumas imagens foram aparecendo na minha cabeça, como se fossem memórias, sabe? Dava para ver ela escondendo dinheiro num lugar específico da casa, planejando fugir sozinha, não com outro homem. Nessa hora, ela apontou para um canto específico da sala, perto do rodapé. Mesmo morrendo de medo, eu entendi o que ela queria. Era como se ela precisasse que alguém soubesse a verdade para poder, sei lá, descansar em paz ou algo assim. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. As luzes pararam de piscar, a temperatura voltou ao normal e Helena simplesmente desapareceu. Fiquei ali sentada um tempão, chorando e tremendo, tentando processar tudo que tinha acontecido. Quando finalmente consegui me acalmar um pouco, fui até o canto que ela tinha apontado. Era um pedaço solto do rodapé, daqueles bem antigos de madeira. Criei coragem e puxei. Ali dentro tinha um envelope amarelado pelo tempo, com algumas cartas e um diário. Passei a noite inteira lendo tudo, descobrindo a verdadeira história dela. Depois disso, nunca mais senti ou vi nada de estranho no apartamento. É como se ela só precisasse que alguém soubesse a verdade. Ainda moro lá, sabe? E às vezes, quando tá muito silencioso, eu sinto um perfume suave de rosas no ar. Mas agora não tenho mais medo. Acho que ela finalmente encontrou paz. Só quis contar essa história porque aconteceu de verdade. E mesmo depois de tanto tempo, ainda fico arrepiada só de lembrar daquela noite. Na época eu estava trabalhando como analista em uma empresa no centro de São Paulo. E todo dia chegava super cansada em casa por causa do trânsito pesado e da rotina puxada no escritório. Morava sozinha em um apartamento pequeno, num prédio antigo no bairro da Lapa. Era um lugar tranquilo, sabe? Desses que todo mundo conhece todo mundo. Tinha a Dona Maria da padaria, que sempre guardava pão fresquinho para mim. O seu José, que era o porteiro há mais de 20 anos. Enfim, me sentia segura ali. Mas aí, numa terça-feira que tinha sido particularmente cansativa, aconteceu a primeira vez. Eu tinha acabado de tomar banho, estava me preparando para dormir. Devia ser umas 11 da noite, quando escutei toque, toque, toque. 3 batidas bem de leve na minha porta. Nossa, na hora meu coração disparou. Tipo, quem ia bater na minha porta àquela hora? Fui até lá na ponta dos pés e olhei pelo olho mágico, mas não tinha ninguém. Fiquei um tempão parada ali, esperando ver se a pessoa voltava. Mas nada. Acabei pensando que era só algum vizinho brincando, ou sei lá, vai ver, tinha batido na porta errada. Então, deixa eu contar direito como tudo foi piorando aos poucos. No começo, eu tentei ignorar, sabe? Tipo, fingi que não era nada demais. Mas aí as batidas começaram a se repetir toda noite, sempre no mesmo horário, sempre 3 vezes, sempre do mesmo jeito suave. E o pior é que nunca tinha ninguém do outro lado da porta. Eu até comecei a correr para olhar pelo olho mágico assim que ouvia o primeiro toque. Mas era como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, soubesse que eu estava olhando. Teve uma noite que eu estava tão nervosa que chamei o seu José para ficar de olho no corredor. Ainda ele ficou lá, coitado, das 10 até quase meia-noite. Mas justo nessa noite não aconteceu nada. Daí no dia seguinte, quando eu estava sozinha de novo, as batidas voltaram. Nossa, eu comecei a ficar super ansiosa, não conseguia mais dormir direito, ficava esperando as batidas, sabe? Meu corpo todo ficava tenso quando chegava perto das 11 horas. Comecei a tomar remédio para dormir, mas mesmo assim acordava assustada no meio da noite, achando que tinha ouvido alguma coisa.
No trabalho, o pessoal começou a perceber que eu não estava bem. Vivia com olheiras, desatenta nas reuniões. Nossa, foi um período bem difícil. Foi aí que eu resolvi falar com a Júlia, minha colega de trabalho, que sempre foi dessas de acreditar em coisas sobrenatural, sabe? Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas, mas já não sabia mais o que pensar. A gente estava almoçando no bandejão da empresa quando eu contei tudo para ela, tentando não parecer muito maluca. Nossa, mas aí que foi pior. Ela ficou toda séria e me falou dessa história que a avó dela contava, que 3 batidas são tipo um aviso, que é espírito querendo se comunicar. Fiquei com aquilo na cabeça o dia todo, não consegui nem prestar atenção na reunião com o chefe. Quando cheguei em casa naquele dia, entrei direto no site da Shopee e comprei uma câmera de segurança baratinha, daquelas que dá para ver pelo celular. Nem me importei se era boa ou não, só queria ter alguma prova do que estava acontecendo. Enquanto não chegava, coloquei o celular gravando algumas noites, mas a bateria sempre acabava antes da hora das batidas. Que coisa mais irritante. Aí, eu ficava mais nervosa ainda. Parecia até que tinha alguma coisa me impedindo de descobrir o que estava acontecendo. Depois de uns 5 dias a câmera chegou. Nossa, nunca fiquei tão ansiosa para receber uma encomenda. Instalei ela pertinho da porta, meio escondida num vasinho de planta que eu tinha ali na entrada. A qualidade não era lá essas coisas, mas dava para o gasto. Na primeira noite não aconteceu nada, típico, né? Parece que quando a gente quer mostrar alguma coisa estranha para alguém, nunca acontece. Mas na segunda noite, ai meu Deus, só de lembrar já me dá um frio na barriga. Eu estava deitada olhando a câmera pelo celular quando começou. Primeiro, eu vi uma sombra no corredor, mas tipo, não era uma sombra normal, sabe? Era como se fosse uma mancha escura que foi se movendo devagar até minha porta. Meu corpo inteiro congelou, eu não conseguia nem piscar. Aí vieram as batidas, toque, 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 igualzinho todas as outras noites. Mas o pior foi que depois a sombra simplesmente sumiu. Assim, do nada. Fiquei em choque, tremia tanto que deixei o celular cair da minha mão. Passei a noite inteira acordada, com todas as luzes acesas, rezando baixinho. No dia seguinte, assisti o vídeo umas 1000 vezes, tentando achar alguma explicação lógica. Mas não tinha como explicar aquilo. Não deu para continuar morando lá depois daquilo, sabe? Pedi demissão do meu emprego e voltei para a casa dos meus pais por umas 2 semanas. Mas eles começaram a ficar muito preocupados comigo. Eu não estava dormindo direito, mal comia, vivia assustada. Minha mãe até marcou consulta com uma psicóloga, achando que eu estava tendo um surto ou coisa assim. Mas como é que eu ia explicar para ela? Mostrei o vídeo para algumas pessoas, mas a imagem estava tão ruim que ninguém acreditava muito no que eu falava. Acabei encontrando um apartamento pequeno para alugar lá em Pinheiros, mais perto do trabalho antigo. Era mais caro, mas eu tinha umas economias e pensei, preciso recomeçar minha vida. Consegui outro emprego, comecei a me estabelecer de novo e por umas 2 semanas achei que tudo tinha passado. Decorei o apartamento novo, fiz amizade com os vizinhos, até comecei a dormir melhor. Mas sabe quando você tem aquela sensação de que a felicidade não vai durar? Então, foi exatamente isso. Uma noite, eu estava assistindo uma série na Netflix, já era tarde, e do nada senti um arrepio forte na nuca. Meu corpo todo ficou tenso, como se soubesse o que estava por vir. E lá estava, toque, toque, toque. O mesmo som suave, o mesmo intervalo entre as batidas. Fiquei paralisada no sofá, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Como aquilo tinha me encontrado. Era impossível. Estava num bairro diferente, num prédio diferente, nem tinha falado meu endereço novo para muita gente. Minhas mãos começaram a tremer tanto que eu derrubei o controle da TV. Fiquei ali, parada, esperando. As batidas se repetiram mais 2 vezes naquela noite. Não consegui dormir. Fiquei sentada no canto do quarto até amanhecer, rezando tudo que eu sabia.
No dia seguinte, instalei outra câmera. Dessa vez uma mais cara, mas não adiantou nada. A sombra aparecia do mesmo jeito, batia na porta e sumia, como se estivesse brincando comigo. Já faz quase um ano que isso tudo começou e eu ainda não sei o que fazer. Acabei voltando a morar com meus pais, não tenho mais condições psicológicas de ficar sozinha. As batidas continuam, agora na porta do meu quarto, sempre às 11 da noite. Todo mundo aqui em casa já ouviu, até nosso cachorro late quando começa. Meu pai instalou câmeras em todo canto, contratou segurança, chamou padre, pastor, tudo que você pode imaginar. Nada resolve. A sombra continua aparecendo nas gravações, sempre do mesmo jeito. Os vizinhos já começaram a comentar. Tem gente que evita passar na frente da nossa casa. Minha mãe anda super nervosa, toma calmante para dormir. Eu tento levar uma vida normal, sabe? Arrumei um trabalho home office, faço terapia online, mas é difícil. Tem dias que eu acordo no meio da noite toda suada, com a sensação de que tem alguém me observando. Às vezes penso em me mudar para outra cidade, outro estado até, mas agora tenho certeza que isso não vai adiantar. Seja lá o que for, veio atrás de mim e não vai embora. E o pior é que as coisas estão mudando. Na semana passada, as batidas começaram a ficar diferentes. Agora são mais fortes, mais urgentes, sabe? Como se seja lá o que estiver do outro lado estivesse perdendo a paciência. Ontem à noite, depois das batidas, eu ouvi um sussurro. Não consegui entender o que dizia, mas era uma voz. Pela primeira vez em todo esse tempo, tinha uma voz. Estou escrevendo isso aqui porque preciso desabafar. Preciso que alguém acredite em mim. Já vi tanta gente na internet falando de coisas parecidas, mas nunca achei que ia acontecer comigo. Agora são 6:30 da tarde e o sol está começando a se pôr. Daqui a algumas horas vai começar tudo de novo. Não sei até quando vou aguentar. Se alguém aqui já passou por algo parecido, por favor, me fala o que fazer. Cada dia fica mais difícil fingir que está tudo bem, sorrir para o pessoal do trabalho na reunião online, responder mensagem de amigo. É como se essa coisa estivesse me consumindo aos poucos. E o mais assustador é que às vezes eu pego meu celular para ver as horas e são sempre 11 horas. Não importa que horas sejam de verdade. É como se o tempo estivesse parando. Olha, até hoje não consigo dormir direito depois do que aconteceu naquela noite. Sabe quando você tem certeza que não está maluco, mas as coisas são tão estranhas que ninguém acredita? Então, trabalho como motorista de aplicativo aqui no Rio e naquele dia tinha sido uma correria danada. Era uma quarta-feira e o movimento tinha sido maior que o normal por causa de um show lá no Maracanã. Aí, depois de mais de 12 horas rodando pela cidade, só queria chegar em casa, tomar um banho e cair na cama. Moro num bairro mais afastado, sabe? Daqueles que ainda tem bastante área verde em volta, algumas chácaras antigas. A rua não é das mais movimentadas, ainda mais depois das 11 da noite, que foi a hora que eu cheguei. Na hora que estacionei o carro na garagem, percebi que a lâmpada do poste perto de casa estava queimada, e isso já me deixou meio assim, porque geralmente ela fica sempre acesa. Entrei em casa e fiz minha rotina de sempre. Coloquei a carteira e o celular em cima da mesa da cozinha, fui tomar um banho rápido para tirar o cansaço e esquentei uma marmita que tinha sobrado do almoço. Tava tudo normal. Até que comecei a ouvir umas batidas bem de leve na porta dos fundos. No começo pensei que fosse algum gato, porque sempre tem uns que ficam passeando pelo quintal. Mas aí as batidas começaram a ficar diferentes, sabe? Mais fortes, mais... sei lá, como se alguém estivesse batendo mesmo. E o pior é que tinha um ritmo, não era aquela coisa aleatória de bicho, não. Meu coração começou a acelerar e senti um frio na barriga. Mesmo assim, tentei me convencer que não era nada demais.
Afinal, moro aqui há 5 anos e nunca tinha acontecido nada estranho. Aí eu fiquei na dúvida se devia ir lá conferir ou não. A gente sempre vê nos filmes o pessoal indo ver o que está acontecendo e acaba se dando mal, né? Então fiquei parado ali na cozinha, prestando atenção em cada barulhinho. As batidas pararam por uns minutos e eu comecei a relaxar um pouco, pensando que talvez fosse só coisa da minha cabeça, do cansaço mesmo. Mas quando eu estava quase terminando de comer, elas voltaram. Dessa vez não eram só batidas. Comecei a ouvir uns passos também, como se alguém estivesse andando bem devagar no quintal. O chão da minha cozinha é daquele piso antigo, sabe? E eu conseguia sentir uma vibração diferente, como se realmente tivesse alguém caminhando lá fora. Nessa hora, senti meu corpo inteiro congelar. Fiquei ali, parado, sem conseguir me mexer, só ouvindo aqueles passos que pareciam estar cada vez mais perto da porta. E aí aconteceu uma coisa que me arrepiou dos pés à cabeça. Começaram uns sussurros. No começo eram bem baixinhos, como se alguém estivesse conversando longe, mas foram ficando mais altos, mais claros. O problema é que eu não conseguia entender o que diziam. Parecia uma língua diferente, ou sei lá. Minha respiração começou a ficar ofegante. Sabe quando parece que o ar não quer entrar? E o suor escorria pela minha testa mesmo com o ventilador ligado. Tinha 2 opções. Ou ficava ali parado esperando, ou ia verificar de uma vez. Foi quando me lembrei que tinha uma lanterna no armário embaixo da pia. Daquelas grandes de metal, que meu pai sempre dizia que podia até servir de defesa se precisasse. Então, levantei bem devagar e fui pegá-la, tentando não fazer barulho nenhum. Sabe quando a gente está com tanto medo que até os sons da nossa própria casa parecem diferentes? Então, foi exatamente assim. Com a lanterna na mão, fiquei uns 10 minutos parado na cozinha tentando criar coragem. A cada passo lá fora, meu coração parecia que ia sair pela boca. Aí resolvi ligar para a polícia, mas quando peguei o celular, notei que não tinha sinal nenhum, coisa que nunca tinha acontecido antes ali em casa. Tentei até reiniciar o aparelho umas 3 vezes, mas nada. E o telefone fixo também não funcionava, só dava aquele barulho de linha muda. Foi nessa hora que percebi que estava completamente sozinho naquela situação. Os sussurros continuavam, e agora pareciam vir de vários lugares diferentes ao mesmo tempo, como se tivesse mais de uma pessoa, ou seja lá o que fosse, andando em volta da casa. E o mais estranho é que quando eu focava para tentar entender o que diziam, parecia que eles ficavam mais baixos, mas quando eu tentava ignorar, eles aumentavam. E não é que do nada a temperatura começou a cair, era verão, uma noite quente que nem todas as outras, mas começou a ficar tão frio que dava para ver minha respiração no ar. Nessa hora, minhas pernas começaram a tremer tanto que precisei me apoiar na pia para não cair. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo e eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Foi quando me lembrei das câmeras de segurança que tinha comprado mês passado e nunca tinha instalado. Estavam ainda na caixa, guardadas no armário do meu quarto. Pensei comigo mesmo que se conseguisse chegar até lá, pelo menos poderia tentar ver o que estava acontecendo lá fora. O problema é que para chegar no quarto eu precisava passar pelo corredor que dava para os fundos da casa, bem onde vinham aqueles sons. Daí juntei toda a coragem que tinha e comecei a andar devagar pelo corredor, iluminando tudo com a lanterna. O piso de madeira rangia com cada passo que eu dava, mesmo tentando pisar o mais leve possível. Os sons lá fora continuavam, e agora eu tinha certeza que tinha mais de uma coisa ali. Os passos não seguiam um ritmo só, eram vários, descompassados. Quando cheguei na metade do corredor, a luz da lanterna começou a falhar. Sacudi ela algumas vezes e bati de leve, mas não adiantou nada. Era uma lanterna nova, tinha trocado as pilhas fazia nem um mês. Foi nessa hora que senti aquele arrepio forte na nuca, sabe? Como se alguém ou alguma coisa estivesse bem atrás de mim. O ar ficou tão pesado que mal conseguia respirar e meu corpo todo travou.
Não conseguia nem me virar para olhar para trás, parecia que tinha virado uma estátua ali mesmo. E foi nesse momento que aconteceu a coisa mais assustadora da noite. Ouvi uma respiração pesada, bem perto do meu ouvido. Não era igual à respiração de uma pessoa normal, não. Era um som mais grave, mais... sei lá, parecia que vinha de algo grande. Junto com isso, veio um cheiro forte de terra molhada, misturado com algo podre. Meus olhos começaram a lacrimejar e senti meu estômago embrulhar na mesma hora. A lanterna piscou mais algumas vezes e apagou de vez, me deixando no escuro total. O corredor não tinha janelas, então a única luz que entrava era a que vinha da cozinha, lá no começo do corredor. E foi olhando para essa luz que vi uma sombra enorme passar devagar, tapando por alguns segundos a claridade que vinha de lá. Naquela hora, meu corpo agiu por instinto. Corri o mais rápido que pude para o quarto. Entrei e bati a porta com força. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui passar a chave. Fui direto para o armário pegar as câmeras, derrubando um monte de coisa no caminho. Quando encontrei a caixa, rasguei ela com pressa e tirei tudo de dentro. Era uma dessas câmeras que funcionam pelo celular, sabe? Daquelas que a gente pode ver ao vivo pelo aplicativo. Aí, no desespero, tentei instalar ela ali mesmo, apontando para a janela do quarto. Minhas mãos suavam tanto que o celular quase escorregou umas 3 vezes, mas consegui configurar. O problema é que quando abri o aplicativo para ver a imagem, notei uma coisa que gelou meu sangue. Tinha uma sombra parada do outro lado da janela. Não dava para ver direito o que era porque a cortina estava fechada, mas dava para perceber que era algo grande, muito maior que uma pessoa normal. Fiquei ali paralisado, olhando aquela sombra pela tela do celular. E quanto mais eu olhava, mais aquela coisa parecia se mexer, como se estivesse mudando de forma. Os sussurros voltaram, mas agora eram diferentes. Pareciam estar dentro do quarto comigo, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. A temperatura continuava baixando, e agora eu tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. Foi quando notei um detalhe que quase me fez desmaiar. Além da sombra que eu estava vendo pela câmera na janela, comecei a ver outras se formando nas paredes do quarto. Era como se estivessem se aproximando cada vez mais, fechando um círculo em volta de mim. O ar ficou tão pesado que comecei a sentir tontura, como se todo o oxigênio tivesse sumido do quarto. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali, mas em um momento tudo parou. Do nada, os sussurros acabaram, as sombras sumiram e a temperatura começou a voltar ao normal. Foi tão repentino que no começo achei que tinha desmaiado ou apagado. Fiquei mais um tempo parado, sem me mexer, esperando para ver se acontecia mais alguma coisa. Meu corpo todo doía de tanto ficar tenso e minha cabeça latejava. Quando finalmente criei coragem para me levantar, percebi que já estava amanhecendo. Dava para ver uma luz fraquinha entrando pela cortina. Abri ela devagar, com medo do que poderia encontrar, mas não tinha nada lá fora. O quintal estava exatamente como sempre, sem nenhum sinal do que tinha acontecido durante a noite. Até pensei que podia ter sonhado, sabe? Mas aí olhei para o celular e vi que a câmera tinha gravado tudo. E é aí que a história fica ainda mais estranha. Quando fui olhar as gravações, vi aquela mesma figura que tinha aparecido na janela. Na gravação dava para ver melhor. Era uma coisa alta, escura, que parecia estar usando algo parecido com um capuz ou manto. Mas o mais assustador é que em vários momentos do vídeo ela olhava direto para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmada. E tinha algo nos movimentos dela que não era normal, sabe? Era como se ela se movesse de um jeito que uma pessoa não conseguiria se mover. Depois daquela noite, nunca mais aconteceu nada parecido na minha casa. Mas também nunca mais consegui dormir do mesmo jeito. Sempre acordo no meio da noite, achando que vou ouvir aquelas batidas de novo. O mais estranho é que quando fui mostrar a gravação para outras pessoas, o arquivo tinha sumido do celular. Tentei recuperar de todo jeito, mas não consegui. Às vezes me pergunto se foi tudo imaginação minha,
Mas aí lembro do frio, do cheiro e daquela sensação horrível, e sei que foi real. Só não sei explicar o que era aquilo.